Senhor, pedindo o pregador nas suas mãos, Senhor. Senhor, que ele venha ser boca de Deus na terra, aqui neste lugar, Senhor. Senhor, venha usar ele, Senhor, de uma forma tremenda, Senhor, sobre a autoridade da sua palavra, Senhor, que venha estar ministrando nos nossos corações, Senhor. Senhor, venha abrir nossas mentes, Senhor. Senhor, venha trabalhar no nosso coração, Senhor, para receber a palavra do Senhor. Senhor, que muitas das vezes nós viemos, Senhor, à tua casa, não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos, Senhor. Porque tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo sabe, Senhor. Tu sabes o que nós precisamos e necessitamos. Essa oração eu já te faço, já te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui hoje, nesta noite, com você, louvando o nome do nosso Deus. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. No seu versículo 7 também. Quero agradecer a pessoa do pastor Walter, um amigo nosso, que sempre nos faz o convite para estarmos aqui. É bom estar aqui revendo os irmãos desta casa, já criamos um vínculo muito íntimo. É sempre uma alegria estar revendo os irmãos, ainda mais com a responsabilidade de lhe ministrar a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Você que achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Cá. E então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Tome o seu assento hoje nesta noite, adorando e exaltando ao nosso Deus. Meus irmãos, por favor, eu peço que vocês separem alguns minutos do seu tempo, você bem breve, nesse texto que nós queremos abordar, mas trazendo uma verdade ao seu coração, hoje nesta noite, para que você venha entender a forma que o Espírito Santo de Deus quer se revelar através desta palavra. Quando nós falamos do primeiro livro de Samuel, a gente já começa falando sobre altar. Eu costumo dizer que se vemos o altar no capítulo 7, é porque existe o altar em todo este livro. E para nós entendermos o porquê deste livro fala tanto de altar, precisamos falar um pouco da sua história e dentro do seu primeiro capítulo. Nós conhecemos o primeiro capítulo de Samuel, onde é apresentado um homem chamado Eucana, habitante de Ramataim Zofim, que tinha duas mulheres. A sua mulher era Ana, mas o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e por isso Ana não podia gerar, mas o código de Hammurabi o permitia ter uma outra mulher para que pudesse dar prosseguimento à sua linhagem, e essa mulher se chamava Penina. A problemática do texto é simples: Penina irrita Ana porque Ana não pode gerar. Penina irrita Ana porque Ana tem uma incapacidade natural, uma incapacidade aonde a mão de Deus a cerrou por dentro, fazendo com que ela não pudesse dar um filho varão ao seu marido Eucana. E quando nós olhamos este texto, nós vimos e nos deparamos com uma situação que é de ele subindo para Siló para oferecer o holocausto perante o Senhor. E o que vemos nessa história é
uma atitude que Ana, ela toma e não estava acostumada a tomar. Ana, ela estava assentada na mesa comendo, aonde foi repartido todo aquele cordeiro que foi oferecido e apresentado ao Senhor, e aí eles estão festejando, se alimentando. Só que Ana, pela primeira vez, ela decide sair da mesa e entrar no átrio do templo, para que pudesse ter uma experiência. E quando eu estava vindo para cá, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? O que o Senhor quer falar ao seu povo? E Deus soprou no meu ouvido, e eu preciso repassar para você hoje nesta noite. E Deus me disse: às vezes o que nos tira da bolha do conforto para se aproximar perto do altar é simplesmente o ato do inconformismo. É o ato de não estar conformado com a situação que está vivendo. E às vezes não é a adoração que traz a gente para cá, porque tem dia que a gente acorda e não quer adorar. Às vezes não é o júbilo que traz a gente para cá, porque tem dias que a gente não quer jubilar. Mas o que traz às vezes a gente para cá, numa sexta-noite como essa, é o ato de não se conformar com aquilo que a nossa família está atravessando. É o ato de não se conformar com aquilo que Satanás está fazendo dentro da nossa casa. E às vezes a gente acorda dizendo: eu não estou com vontade de adorar, eu não estou com vontade de render graça, hoje eu não estou com vontade de dizer que Ele é bom. Mas o inconformismo de não estar vivendo o que eu estou vivendo me arrasta para perto do altar. Ana está dizendo: eu tenho uma falta, e esta falta um dia chegou no ápice, onde a minha inconformidade me tirou da mesa do conforto e me trouxe para o altar do confronto de Deus. Talvez hoje é a noite em que Deus te tirou desta bolha do conforto e fez você enxergar essa situação de um modo a qual o homem não pode mais resolver, a qual o médico não pode mais resolver, a qual o advogado e o juiz não pode mais resolver. Deus está esperando este inconformismo tomar conta do teu ser e tu se apresentar diante do altar de Deus para dizer: Deus, faz o que eu não posso fazer, entra onde eu não posso entrar, opera onde o homem falou que não pode ser operado. O meu inconformismo ainda leva o meu coração para perto do altar de Deus. Porque às vezes nós nos deixamos de quebrar alguns protocolos e paradigmas se a gente coloca uma venda nos nossos olhos e finge que tudo está bem. Só que Deus tem me falado que neste final de ano, para entrarmos num ano novo, é necessário aceitarmos que tem coisas que a gente não controla mais. Tem situações que a gente perdeu o controle e nós precisamos devolver o controle da mão daquele que nunca perdeu, mas provocou a sensação na nossa vida de que a gente não tem mais como controlar esta situação. O que Deus está fazendo aqui com a vida de Ana é: Ana tem uma falta, e é dentro desta falta que eu vou trabalhar. Porque, irmãos, a vida de Ana é uma quebra de um paradigma, em que nós sustentamos em dizer que quem é bom não tem falta de nada, quem serve a Deus com integridade não tem falta de nada. A gente não vê um motivo propício para Ana não ter filhos. Ana é mulher de Deus, Ana cuidava do seu lar, cuidava do seu esposo, Ana cuidava de toda a sua família. E às vezes a gente olha para o céu e fala: Deus, por que tu quis ser a madre de uma mulher tão boa? Por que tu quis impedir uma mulher tão boa de gerar, sabendo que naquela época lhe traria problemas, lhe traria apontamentos? E quando eu estava vindo para cá, Deus me disse: a falta na vida do crente, no primeiro dia é pedra de tropeço, no segundo dia é uma pedra no sapato, no terceiro dia é um incômodo. Mas depois de algum tempo a gente percebe que a falta que temos na nossa vida é o combustível necessário que nos coloca de novo para perto do altar. Porque se não fosse a falta na tua vida, me desculpe a franqueza, você não estava aqui na noite de hoje. Você estava em outro lugar, fazendo outra coisa, mas é porque algo na tua vida já fugiu do teu controle. Você está hoje na ponta do altar dizendo: Deus, faz o que eu não posso fazer, entra onde eu não posso entrar, opera na onde é inoperável para o homem. E nós às vezes sustentamos
que a falta na vida do crente é por causa de algum pecado, é por causa de algum erro. E Deus me disse: não, eu sou aquele que planta uma falta específica na vida de alguém para dizer: e aí, você me adora por causa daquilo que eu posso te dar, ou tu me adora porque aquilo que tu não já merecia, Cristo Jesus já fez na cruz do Calvário. E eu estava vindo para cá e pensando: aquele que se frustra no ato de servir é aquele que serve sempre esperando receber alguma coisa. Aquele que se frustra no ato voluntário de servir é aquele que sempre está olhando para dizer: eu sirvo num viés, mas Deus vai ter que fazer uma coisa. Eu sirvo de um lado, mas Deus vai ter que abrir uma porta. Eu sirvo de um lado, mas Deus vai ter que tocar em alguém da minha família. Eu sirvo de um lado, mas Deus vai ter que curar a minha doença. Eu sirvo de um lado, mas Deus vai ter que resolver os meus problemas. Só que Deus está se manifestando através desta palavra para dizer: e se eu não fizer, o teu serviço está condicionado ao que eu posso fazer, ou a tua adoração está condicionada a porque eu enviei o meu filho na cruz do Calvário para te devolver a vida. Deus está dizendo: você vai perder o teu ano se não abrir a porta que tu tanto pediu, se não te dar o milagre que tu tanto esperou. Ou tu vai dizer: Deus, se tu fizer, tu é Deus, mas se tu não fizer, tu continua sendo Deus. Se tu operar, tu é Deus, mas se tu não quiser operar aonde eu quero, tu continua sendo Deus. A minha adoração e o meu serviço não está na contra-regra, se ele faz, se ele pode. Eu adoro pelo que ele já é, eu adoro por aquilo que ele já fez, eu adoro porque graça me alcançou, e o motivo da minha vida é adorá-lo. Graças a Deus. E é por isso que a gente vê pessoas que entram por aqui e pensam que a caminhada com Cristo é um estágio de planos e carreiras. Uma hora eu vou chegar num nível e esta porta vai abrir. Uma hora eu vou chegar numa intimidade com Deus e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Só que a vida de Ana é a quebra de um paradigma. Ana não tinha motivo para ter falta. Só que só a falta teve a capacidade de colocar ela de novo para perto do altar. Mas talvez você está olhando para a sua vida e está dizendo: Senhor, eu não sei porque esse problema apareceu. Não estou em pecado. Eu oro, eu jejuo, eu dizimo, sou um crente de verdade. Deus está dizendo: é porque a vida do crente precisa ter marcas exclusivas de Deus. E talvez esse problema é a marca que Deus decidiu colocar na tua vida para dizer: a marca daquele que faz a obra precisa ser penetrante. A marca daquele que faz a obra precisa ser cirúrgica. Por isso que Paulo, eu sempre gosto de dizer, Paulo diz lá em Gálatas capítulo 6: portanto ninguém me inquiete, porque eu carrego aonde? No meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo com isso? Assim como ele teve marcas na palma das mãos e no dorso dos pés por causa dos cravos, não tem como eu fazer a obra dele e ele não abrir marcas na minha vida e na minha alma. Paulo está dizendo: ele tem marca nas mãos, eu também tenho a marca das algemas. Ele teve marca nos pés, eu também tive a marca nas costas. Não tem como eu desempenhar a obra de Deus e não querer que ele abra marcas, feridas na minha vida, que somente ele pode fazer. É sangrando, mas dizendo: eu te adoro por aquilo que tu é, eu te adoro por aquilo que tu representa na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E vivemos uma geração de pessoas que não querem ser marcadas, porque a marca dói, a marca é incompreendida. E Deus me disse: eu preciso marcar a vida daquele que faz a obra, para que alguém olhe para você e fale: não foi o homem que escolheu, não foi o homem que separou porque tu era bom, mas foi Cristo, aquele que padeceu na cruz do Calvário, que preferiu te ferir para dizer: tu vai carregar a marca, para que alguém olhe para a tua vida e diga: ele carrega a marca da obra, ele carrega a marca do Cristo que foi transpassado na cruz do Calvário. Eu estava num complexo com Deus hoje e Deus me disse: carregar a marca da obra é ter uma maturidade espiritual acima do comum. Eu disse: por que, Deus? Deus me disse: olha, carregar a marca de que fazer a obra é ter a maturidade de orar para Deus libertar o filho de alguém, e o teu filho ainda não foi liberto.
Mas tu não reclama, tu fala: Deus, tu pode fazer. Faz enquanto eu ainda estiver em vida. Mas se tu não fizer enquanto eu estiver em vida, eu sei que de alguma forma tu vai fazer. Carregar a marca da obra é orar e Deus curar pessoas, mas carregar doenças no seu próprio sistema nervoso, no seu próprio corpo. Mas não se indagar porque Deus não fez. Porque eu não sirvo se Ele pode fazer. Eu sirvo porque Ele já fez. Eu não sirvo se Ele pode me dar. Eu sirvo porque a mão do Cristo que me sustenta é o responsável pela minha vida. Graças a Deus. Quando a gente entende isso, a gente tem muito mais facilidade para dizer: Deus, faz o que eu não posso fazer. Mas eu não estou barganhando dizendo: faz que eu faço também, faz que eu adoro também. Não, eu vou continuar adorando mesmo se tu não fizer. Mas tem situações em que somente Deus pode resolver. E é o que Ana está dizendo. Ana está falando: Deus, eu já tentei todos os métodos, mas eu entendi que somente tu pode abrir a minha madre, porque foi tu que fechou ela. E ela está orando, está pedindo, está clamando, e agora ela começa a balbuciar, as palavras não conseguem mais sair da sua boca. Eli, que estava meio desligado na hora, olha para ela e fala: mulher, aparta o vinho da tua boca. E ela fala: Senhora, tua serva não está embriagada, é a minha alma que está triste. Ela me ensina que pior do que uma embriaguez de vinho é uma alma que está dilacerada. Pior do que uma embriaguez intencional é uma alma que está deslacerada. E ela fala: Senhor, se tu me deres um filho varão, não vai ser meu, eu vou devolver para o teu altar. O que ele está dizendo é: eu não quero ter para que alguém fale que eu tenho. Eu não quero ter para mostrar para alguém que já me subjugou que eu tenho alguma coisa. Eu quero ter para entender que tu pode me dar aquilo que tu quiser me dar, mas eu não vou ter a falta de compreensão de abrir mão quando tu quiser trazer de volta. Meu Deus. Ana está dizendo: eu quero ter para que eu entenda que tu é dono da minha vida, mas eu tenho tanta maturidade que aos 3 anos de idade eu devolvo para o teu altar, porque não me pertence, tu me deu só para cuidar. Samuel cresce naquele viés do altar de Deus, falando no altar, servindo no altar, estando no altar. Aos 3 anos de idade, ela devolve e fala: não é meu, é do Senhor, porque o que é conquistado no altar tem o dono, e a gente é o tutor. O dono é Ele, o responsável é Ele. E tem dias que a gente precisa devolver no altar aquilo que Ele nos deu por tanto tempo em cuidar. Ana devolve. O Senhor começa a trabalhar na vida de Samuel, e agora dentro da casa do Senhor está crescendo alguém que sabe o que é o altar. E a importância de saber o que é altar é entender que enquanto Ofni e Finéias, que cresceram perto do altar, já perderam o respeito, já perderam a compreensão do que é estar no altar, tem um Samuel crescendo e dizendo: altar se respeita, altar é entrega, altar não é por metade, é por inteiro. E Deus me disse que este ano que Ele está separando é o ano em que Deus começará a tirar alguns Ofnis e Finéias de cena, que se acostumaram com o altar, mas não respeitam mais o poder que existe no altar. Está levantando uma geração de Samuel que cresceu perto do altar, mas nem por causa disso o desrespeita. Cresce no altar, mas sabe da importância que ele tem. E o que acontece é isso. O que acontece é a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Ofni e Finéias morrem no campo de batalha. Eli recebe a notícia que a arca foi tomada, quebra o pescoço, cai, morre também. Está nascendo o neto do sacerdote Eli. Ele recebe o nome Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. E agora Samuel é o responsável pelo sacerdócio em Ramá e em todo Israel. Agora a Arca da Aliança causa problemas na terra dos filisteus. Dagon, ele vai cair perante a arca. Na sua primeira queda ele tem os seus pulsos cortados, na sua segunda queda ele tem a sua bacia, a sua cabeça cortada ao meio. Eles enchem a arca de Deus com instrumentos de ouro e devolvem a arca de Deus para o povo de Israel. A arca passa por Kiriat Jearim, e o povo está dizendo: ainda bem que a arca vai voltar, a gente estava precisando dela. Aí entra Samuel em cena
dizendo: vocês querem que a arca de Deus volte? Queremos. Então vocês precisam tirar os astarotes e os balins que vocês culminaram dentro de casa enquanto a arca estava fora. Porque o povo de Israel tinha um grande problema. Na falta da identidade que eles acreditavam, eles traziam outra representação somente para ter um apego emocional. E por isso colocavam astarotes e balins dentro de casa. E Deus me disse: para a presença de Deus entrar, os astarotes precisam sair. Para a presença de Deus entrar, os balins precisam sair. Aí você está me olhando aqui, está dizendo: eu entendo que esse pregador está pregando, mas graças a Deus eu não tenho Deus dentro de casa, eu não tenho Deus de gesso, de madeira. Só que eu falei: é verdade, Senhor, o povo não tem escultura dentro de casa. Aí Deus me disse: mas fale mais profundo com o meu povo. Não tem como clamar pela presença de Deus e carregar mágoas familiares dentro do próprio coração. Não tem como clamar pela presença de Deus e não ter a capacidade de liberar o perdão para quem mora debaixo do mesmo teto. Deus me trouxe com essa palavra, eu preciso liberar para a sua vida. Quem clama pela presença de Deus para estar apto para recebê-la, primeiro resolve problemas que precisa resolver. Não é Deus que vai resolver, é você que, entendendo que o processo de libertação está condicionado à reunificação de laços familiares. Talvez você não acredite nisso, mas eu prego sempre isso e eu vou pregar até o quanto o Senhor permitir. Eu não acredito que alguém que diga que foi alcançado pela graça não consiga ter a capacidade de reunir laços familiares dentro da sua própria casa. É dizer que foi alcançado pela graça, não consegue conversar com o pai que já o feriu. É dizer que foi alcançado pela graça e não consegue conversar com um familiar que o feriu. Irmãos, a Bíblia me ensina que todo o processo de libertação está exclusivamente arraigado, condicionado à reunificação de laços familiares. Te provo na Bíblia. Quando o gadareno foi liberto de uma legião de demônios, qual foi a primeira coisa que ele falou? Eu vou entrar no barco, Senhor, e eu vou pregar por onde o Senhor passar para falar do que o Senhor fez. Jesus falou: seria bom, mas você não pode com a gente, porque enquanto você estava aqui tinha alguém que chorava por você. Enquanto você estava aqui tinha alguém que sofria. Vai para a tua casa e resolve os problemas que você mesmo causou. É uma leva de pessoas que querem servir no barco, mas não conseguem conversar com alguém dentro da própria casa. Só que eu quero profetizar hoje, nesta noite, que para você receber a presença de Deus, você vai ter que ter uma conversa difícil com alguém. Para você receber a presença de Deus, você vai ter que olhar para a pessoa que te feriu e vai dizer: olha, me perdoa, por favor, se eu te fiz alguma coisa, porque os astarotes que dominam o meu coração, os balins que querem plantar esse rancor na minha alma, precisam sair para que a presença de Deus se estabeleça. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu encerro. Quando o povo de Israel está congregado orando ao Senhor, os filisteus eles sobem e declaram guerra contra Israel diante do sacrifício do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é: Samuel está oferecendo um cordeiro perante ao altar. E o Senhor me disse: existem várias ofertas no altar, ofertas pacíficas, ofertas de gratidão, ofertas naquela época para encobrimentos de pecados, antes do cordeiro imaculado negar a sua própria vida. Só que aqui Samuel me mostra a inauguração de um sacrifício nunca visto antes, foi inaugurado por Samuel. Versículo 9. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o por inteiro. Nunca se via sacrifício de cordeiro inteiro na Bíblia. Separava-se a melhor parte e entregava a melhor parte no altar, e as outras partes tinham as outras designações. Só que quando eu estava vindo para cá, Deus me disse: sacrifícios emergenciais não te dão o tempo de escolher o que vai para o altar de Deus e o que fica na tua mão. Sacrifício de emergência é: ou eu coloco tudo no altar de Deus, ou eu entro no ano de 2025 com o cordeiro na mão e nada foi para o altar. Ou eu coloco tudo
no altar de Deus, ou eu entendo que eu não posso colocar nada, porque o ataque já está eminente para acontecer. Deus te trouxe este culto para dizer: ou tu coloca tudo no altar, ou não vai ter tempo de tu colocar nada. Ou tu coloca tudo no altar de Deus e diz: Deus, resolve o que eu não posso resolver, ou não vai te sobrar tempo, porque o ataque está próximo. Só que você não gosta de ter a sensação de perder o controle das coisas, né? Você não gosta de saber quando as coisas se esvaem da sua mão e estão totalmente no controle de Deus. Só que Deus está falando com você hoje nesta noite: ou tu coloca tudo na minha mão, ou não vai ter tempo para você separar o cordeiro e colocar o que você quer e o que você não quer e acha que controla, vai ficar contigo. E Deus fala com alguém aqui através desta palavra. Até quando? Até quando você vai enfrentar esta luta como se fosse uma luta natural? As lutas naturais, o diálogo resolve. Só que quando o diálogo não resolve mais, a gente tem que poupar a voz, ir para perto do altar de Deus e dizer: Deus, faz o que eu não posso fazer, entra no caminho que eu não posso entrar, resolve. Deus está dizendo: poupe a tua voz hoje nesta noite. Tu vai deixar tudo no altar de Deus, porque Deus é o responsável em travar esta guerra. Porque o que Deus não suporta é que alguém declare guerra enquanto tem alguém oferecendo no altar. Ou você acha que a tua casa não tentou ser saqueada? Enquanto você está aqui, Satanás já tentou ir lá atingir alguém da tua casa. Só que existe um varão de autoridade que está dizendo: se tu não respeita a vida dela aqui, tu terás que respeitar enquanto ela está na ponta do altar. Ninguém atrapalha o sacrifício enquanto estamos na ponta do altar. O teu telefone não vai tocar anunciando uma tragédia, porque tu está na ponta do altar de Deus, e os ataques covardes serão cessados pelo Senhor. Olha aí. Samuel, Deus está falando com você hoje nesta noite. Ou você coloca tudo que está aí na tua mão e entra no ano de 2025 debaixo da dependência de Deus, ou tu vai entrar no ano de 2025 cheio de problemas, porque tu não teve a humildade de assumir que tu não controlava mais essa situação. Se coloque de pé hoje nesta noite que nós vamos orar. Eu quero fazer um convite para você que não quer entrar neste ano, porque só tem como colocar uma pedra em ti mesmo e dizer: até aqui me ajudou o Senhor, se eu deixei tudo no altar de Deus, falando para Ele resolver o que eu não posso mais resolver. Vem para cá, nós vamos orar por você, nós vamos interceder pela sua vida. Você que entende que o altar de Deus, ele tem que receber todos os seus problemas hoje nesta noite. Ele tem que receber todas as situações que você não controla mais. Ou vem para o altar de Deus, ou você vai entrar para esse ano carregando aquilo que não é teu por direito.